Meu nome é Elvis, tenho 38 anos, sou conhecido como Visual MC, sou músico, produtor, compositor e professor de um projeto social aqui na cidade de Tatuí. Vou falar um pouco sobre a minha trajetória de vida, dentro da música, dentro da cultura e ação social e da justiça restaurativa. Quando eu comecei a me entender como parte dessa sociedade, uma coisa que me tirava do sério eram as injustiças. Acredito que foi isso que me levou a fazer rap. Lembro que em 2013 eu ia participar, eu estava organizando um evento de hip hop em uma praça aqui do centro da cidade, e antes de realizar esse evento eu fui convidado para participar de uma reunião no fórum, e nessa reunião foi o meu primeiro contato que eu tive com a justiça restaurativa. Confesso que de início era uma coisa um pouco vaga para mim, eu demorei um pouco para entender o real conceito, de toda a gama que envolve a justiça restaurativa. Eu compreendi que a justiça restaurativa era um contraponto à justiça tradicional e que buscava resolver os conflitos de uma forma mais humana. E buscava sim colocar em prática o real conceito de justiça. A justiça em si é um dos fortes pilares da organização social. Então quando eu comecei a entender que essa vontade de mudança estava vindo de cima para baixo. Então eu comecei a acreditar muito mais, comecei a conhecer pessoas, a ter contato com pessoas que tinham o mesmo intuito, não só aquela vontade de fazer a mudança, mas pessoas que eram a mudança. Em 2014 surgiu a oportunidade para eu começar a fazer oficinas no CREAS, para eu trabalhar diretamente com adolescentes que cumpriam medida socioeducativa e crianças que viviam na casa de acolhimento naquela época. E assim, para mim foi um grande desafio, porque eu nunca pensei que eu pudesse ensinar aquilo que eu aprendi na vivência, que eu aprendi na prática. No projeto eu comecei ensinando os adolescentes a produzir música, a gerar conteúdo para a internet de uma forma simples, com baixo custo. Mas o principal de tudo, eu trabalhava muito com o quinto elemento da cultura hip hop, que é o conhecimento. Não eram todos adolescentes que tinham interesse pela música, mas todos gostavam de música, e principalmente desse segmento musical. E através desse projeto eu tive a oportunidade de estar frente a frente com adolescentes que precisavam daquela mensagem. Então é aquela vontade, de quando você conhece uma coisa que é legal, você quer passar isso para outras pessoas também, e principalmente para aqueles que realmente precisam. O são não precisa de médico, quem precisa de médico são os doentes, e esses adolescentes, ao meu ver, são doentes sociais. E são adolescentes que precisam se entender aonde estão para poder chegar aonde eles querem ir. Lembro que em 2016 eu participei de um seminário internacional da justiça restaurativa, e ali eu pude entender a magnitude, o quão grande era essa ideia, esse projeto. Naquela oportunidade eu vi que a justiça restaurativa era algo muito maior do que eu mesmo imaginava. Em 2017, através do Dr. Marcelo Salmazo, ele fez um convite para que eu levasse alguns adolescentes que participavam do meu projeto para apresentar um trabalho no Seminário Internacional da Justiça Restaurativa. E aquilo foi muito importante, não só para mim, mas principalmente para os adolescentes que participaram. Em uma outra ocasião, estiveram na frente de autoridades em uma outra posição. Então aquilo para eles de estar no palco, sendo protagonista, mostrando aquilo que eles fazem, aquilo que eles gostam, mostrando a cara deles, isso foi de grande importância. A justiça restaurativa deu um poder a mais para esse projeto que eu já fazia, porque me deu a possibilidade de ampliar o projeto e ir ganhando espaço tanto com o poder público e tanto com os adolescentes. A gente conseguiu fazer com que outras pessoas que tinham um preconceito sobre o rap, sobre a cultura hip hop em si, começasse a enxergar o valor que realmente tem, assim como nós enxergávamos. Comecei a fazer círculos com os adolescentes em aula,
comecei a aplicar essas técnicas em todas as formas de conflitos que chegavam até mim. A música me ensinou a me expressar, me ajudou muito com isso, a falar, a me comunicar com as pessoas. A justiça restaurativa ensinou uma coisa para mim que é muito mais importante do que falar, que é o ouvir, o saber ouvir. O ouvir não só por ouvir, né? O ouvir sem o olhar de julgamento, o estar ali, ser uma espécie de porto seguro, né? Para vários adolescentes dos quais precisavam daquilo naquele momento. E através de ouvir, entender realmente o ponto de vista, não pelo meu ponto de vista, mas pelo ponto de vista de quem está realmente passando pela situação. Justiça restaurativa me ensinou o conceito real de comunidade. E aquele velho conceito, né, do qual todos falam, né, que é o trabalhar em grupo, em trabalhar em equipe. E com isso buscar extrair o que há de melhor em cada pessoa. E também a entender que as histórias, elas sempre têm os dois lados. Aplicando isso na minha vida, hoje eu não tiro nenhuma conclusão sem antes ouvir os dois lados da história. A analisar os pontos de vista, né? Tanto do agredido quanto do agressor, não só de uma forma individual, mas de uma forma coletiva e social também. Ela me ensinou o real conceito de justiça e também me ensinou formas, técnicas para que eu pudesse empregar esse real conceito de justiça, não só na minha vida, mas na vida daqueles que eu tinha contato. E é o que todo mundo fala, né? A cada círculo restaurativo a gente sai restaurado. É um momento que a gente tem de ouvir, é um momento que a gente tem de conhecer, analisar, também colocar para fora aquilo, né, que a gente está passando, voltar, né, para si mesmo. Acho que isso que é o mais importante, enxergar, é fazer com que você se enxergue. Não só através de você mesmo, mas você consiga se enxergar através do outro. Que você consiga se enxergar o quanto você é valioso, o quanto você pode ser nocivo para outra pessoa. A gente sabe muito bem que é um trabalho árduo, é uma questão de reeducação social. Existem os prós e os contras, mas é importante ver que tudo que a gente faz tem resultado. Tudo que a gente plantou, a gente vem colhendo, e a justiça restaurativa, ela deu o caminho para isso. Ela deu meios para isso. Ela deu possibilidade para que inúmeras coisas pudessem acontecer. Então, olhando lá na frente, nos próximos 5, 10, 15, 20 anos, temos muito trabalho a fazer. Mas o mais importante é isso, que temos vontade e temos os meios, o método, chamado justiça restaurativa. Muito obrigado.